Fala, meu caro professor, eu sou o professor Sérgio Araújo. Bem-vindos ao canal Posology Education. Nesse canal, o que é que nós vamos aprender? Vamos aprender sobre educação em vários aspectos. Iremos aprender como organizar nossa vida como professor, que é o que nós vamos ver na aula de hoje. Iniciaremos com esse vídeo. Iremos aprender sobre metodologias ativas, iremos abordar muitas metodologias ativas. Iremos aprender também formatos de aula que sejam mais atrativos, que sejam mais engajadores, que sejam mais dinâmicos. Essa é a proposta do canal Posology Education. Como vocês viram na introdução desse vídeo, a aula de hoje iremos aprender como organizar e gerenciar os nossos projetos e as nossas orientações. Eu sou professor universitário há mais de 15 anos e, como a grande maioria dos professores, tem muitas demandas de projetos. Se vocês são como eu fui, uma pessoa que ficava muito ansioso pela quantidade de projetos, a quantidade de alunos que ele procuravam para orientar, e você não conseguia organizar isso de uma forma convincente, de uma forma muito boa, bem-vindos. Esse sistema que eu vou mostrar para vocês vai ajudar demais, assim como me ajudou, a organizar a produtividade do lado das orientações e do lado dos projetos acadêmicos. Vou mostrar para vocês aqui na tela o projeto, ou melhor, o sistema se chama Sistema de Organização Sérgio Araújo de Produtividade, é a SOSAP, o nome que eu dei para ele. Ele tem vários módulos, né? Vocês podem ver aqui os módulos. Cada um desses módulos é uma parte diferente da minha vida. Claro, a gente vai falar apenas do módulo relacionado a projetos acadêmicos. Então, vou clicar aqui no módulo Projetos Acadêmicos e vou mostrar como eu organizo os meus projetos, e depois, na segunda metade do vídeo, nós vamos organizar um projeto do zero, todo ele em branco, organizando cada uma das etapas exatamente como eu faço. Então, quando nós entramos no módulo Projetos, nós já conseguimos visualizar rapidamente quais os projetos que estão ativos, quais projetos estão concluídos e quais projetos foram cancelados. Isso mesmo. O professor às vezes entra num projeto e por algum motivo aquele projeto é cancelado. E é cancelado por qual motivo? É cancelado porque às vezes não tem mais recursos, às vezes ele se tornou inviável, às vezes não teve aprovação de alguma parte importante, como por exemplo comitê de ética, às vezes o aluno que desistiu. Então alguns projetos eles podem ser cancelados, mas eles não vão ser deletados. Se nós olharmos aqui novamente, os projetos, todos eles, mesmo que eles não sejam concluídos ou não estejam ativos, sejam projetos cancelados, eles precisam ser guardados nos registros. Às vezes, um projeto cancelado traz muitas informações que a gente vai precisar reutilizar posteriormente. Por isso, nunca delete seus projetos, eles vão estar aqui em abas diferentes apenas para uma questão de organização. Então, quando nós olhamos aqui o meu painel de projetos, nós conseguimos visualizar os projetos ativos, são esses 4 projetos aqui que estão ativos, e neles nós temos uma imagem que representa de fato o que significa o projeto, na sequência o orientando e depois o tipo de projeto. Se é um projeto de TCC, se é um projeto de mestrado, doutorado, de iniciação científica, todos eles já estão de uma forma que eu consiga muito rapidamente visualizar e entender que tipo de projeto é aquele, qual o título e quem é o orientando. Logo abaixo nós temos 2 submódulos que não são exatamente projetos, mas é onde inicia os projetos, principalmente ideias de projeto. Eu vou clicar nele aqui para que vocês possam ter ideia do desenvolvimento. Um projeto, muitas vezes, ele se inicia a partir de uma reunião, a partir de um contato de um aluno, mas ele não vira um projeto a partir do primeiro contato. Ele precisa ser amadurecido, precisa se escrever algumas coisas, precisa fazer algumas análises, alguns estudos, e só depois disso é que de fato
ele se torna um projeto. Então, temos aqui ideias de projetos, onde eu coloco todas as ideias dos projetos que eu possa vir a ter, que no futuro possam virar de fato um projeto ativo. E quando o aluno me procura, por exemplo, ele entra aqui nesse submódulo que é o Brainstorm. Então, quando eu clico no Brainstorm, eu tenho todos os projetos que iniciaram como uma ideia, mas depois se transformaram num projeto. Então, posso colocar aqui o mês em que foi iniciado isso aqui. Claro, para Brainstorm são todas as ideias de projeto, então nem faz muito sentido isso. Mas nós podemos visualizar aqui todos os projetos que iniciaram como ideia. Nós temos aqui o título, uma reunião que eu tive com o aluno. O aluno, professor, eu queria desenvolver assim, queria pesquisar dessa forma, queria trazer uma análise melhor sobre esse determinado assunto. Ela vira uma chuva de ideias. Nós temos a data da reunião, é lógico, ela é uma ideia, ela está no projeto Ideias de Projeto, que é o módulo Ideias de Projeto, e ela está na etapa Brainstorm, ou seja, é uma chuva de ideias. Se por acaso eu acho que esse projeto ele tem condições, essa chuva de ideias, essa ideia de projeto tem condições de virar de fato um projeto, eu venho aqui em derivar um projeto e automaticamente ele passa para o painel de projetos como um projeto ativo. É muito mais fácil eu organizar dessa forma. Claro, eu posso colocar aqui links de algum arquivo, algo que eu possa me subsidiar, algo que possa me ajudar na decisão se aquela ideia pode se transformar ou não em um projeto. Então, tudo começa aqui. Quando essa ideia de projeto se transforma num projeto, aí nós voltamos para que, de fato, esse projeto ele vira um módulo de um projeto ativo. Não vou abrir nenhum projeto ativo, porque nós vamos ver o passo a passo como ele é construído. Essa primeira metade do vídeo, eu vou apenas descrever como eu organizo. Projetos ativos, se os projetos forem concluídos, eles entram para a aba concluído. Onde é que eu coloco essa informação? Projeto concluído, projeto ativo. Vou abrir esse primeiro aqui para que vocês possam visualizar. Ó. Nós temos status do projeto. Projeto concluído, projeto ativo ou projeto cancelado. O que eu coloco ali é apenas um filtro, onde nesse filtro, abrir aqui o filtro para vocês possam ver, nós temos apenas os concluídos, aqui o filtro é apenas os projetos cancelados e aqui o filtro é apenas dos projetos ativos, né? Então nós temos aqui os projetos. De cara, quando nós abrimos o painel, quando nós abrimos o módulo Projetos Acadêmicos, a gente já tem de cara todos os projetos. Muito facilmente eu consigo acessar todas as informações do projeto. Aqui eu coloquei bancas também. Muitas vezes a gente está participando de bancas e eu coloquei dentro de projetos todas as bancas, porque às vezes dentro de uma banca, a gente participa de uma banca e a gente tem a possibilidade de fazer uma parceria, uma participação importante naquele projeto também. Descendo um pouco mais, nós podemos ver etapas em andamento de todos os projetos, todas as etapas ativas. Um projeto, ele não é uma única coisa. Um projeto, para ser organizado, ele precisa se dividir em etapas. Qual etapa? Eu vou escrever o projeto, eu vou submeter o projeto ao CEP, eu vou coletar os dados, eu vou desenvolver o banco de dados, eu vou fazer as análises estatísticas, eu vou escrever o artigo, eu vou submeter. Então, cada uma dessas são etapas do projeto. Quando nós olhamos aqui para as etapas ativas, a gente claramente consegue visualizar qual é a etapa, qual é o projeto a que pertence essa etapa, qual é o percentual de conclusão dessa etapa, qual é a data em que se iniciou, eu posso colocar como aqui uma data de início, uma data de finalização, qual é o tipo de projeto e qual é o orientando responsável por esse projeto. Então vejam que aqui eu já consigo visualizar todas as etapas, os seus prazos, percentual de conclusão e quais são as datas em que eu preciso procurar o aluno para saber se essa etapa ela está atrasada ou não. Consigo rapidamente visualizar aqui.
Se eu quiser visualizar de uma forma mais detalhada, eu vou em lista de etapas ativas. Aqui eu consigo visualizar também as datas, a etapa, o projeto, o orientador, o mês, o status, quantas etapas são, quantas foram concluídas, sem necessariamente precisar entrar na etapa. Eu posso entrar na etapa daquele projeto. Se a etapa daquele projeto eu escrever introdução, por exemplo, eu posso entrar e a introdução é dividida em duas subetapas, por exemplo. Eu posso ver se ele concluiu ou não, mas aqui eu tenho de uma forma mais rápida e detalhada também. Mas se para mim o importante é o prazo, é o tempo do projeto, eu tenho uma outra aba chamada de Timeline de etapas ativas. Aqui eu consigo visualizar quando o projeto iniciou, quando o projeto termina e em que momento a gente tem etapas que são sobrepostas, etapas em que estão acontecendo ao mesmo tempo. E aí eu consigo fazer uma esteira de produção de artigos, pensando em que essas etapas vão ser concluídas em determinado momento eu vou ter as informações do artigo prontas para serem submetidas. E nós temos uma quarta aba que é o calendário de etapas, que é algo mais simplificado. Eu não quero ver o tempo todo, eu quero ver quando se inicia, qual etapa, qual é o projeto que pertence, qual o percentual de conclusão dessa etapa e quando começou essa etapa. Quando a gente vai um pouco mais abaixo, nós conseguimos visualizar a agenda de tarefas. O que é a agenda de tarefas? Primeiro é um calendário, ou seja, quando é que o aluno vai ter que me entregar algo. A agenda se refere ao prazo. Quando é que ele vai ter que me entregar algo? Ele vai me entregar algo ou tem uma demanda em determinada data, a gente consegue visualizar aqui nesse calendário. Mas se o que é importante para mim é em que momento da orientação aquela etapa está, eu venho para a esteira de orientação. Eu consigo visualizar quais são as atividades que ainda estão no campo das ideias, quais são as atividades que já foram iniciadas, aquelas que estão em revisão, aquelas que foram concluídas, aquelas que foram derivados ou criou um projeto derivado. Às vezes a gente está fazendo um projeto e aquela etapa ela é grande demais para ser apenas parte daquele projeto. E ela vira um projeto derivado, vira um novo projeto. E nós temos aqui artigo submetido. Também, se aquela etapa finalizar por si só, ela vira uma etapa ou vira uma atividade arquivada. Ela vai estar ali, quando eu quiser consultar, ela vai ser consultada, mas ela terminou a sua esteira de produção. E nós temos aqui também uma aba que é lista de artigos ou lista de publicações, artigos publicados. Nós não temos nenhum aqui porque para que ela passe para essa etapa de artigos publicados, ela precisa estar submetida. Então, se eu pegar, por exemplo, essa atividade e passar para artigo submetido, automaticamente ela aparece aqui. E eu vou agora escrever, vou desenvolver, vou ver as instruções da revista, vou ver quais são as análises que eu vou colocar, vou submeter, vou aguardar, revisores vão revisar e eu vou fazer os ajustes necessários que a revista solicitar. Então vejam que a coisa fica muito mais organizada. E todos, eu estou trabalhando, esse sistema ele foi desenvolvido no Notion e todas essas formas e ferramentas que nós vimos até agora, todas elas são organizadas em bancos de dados, né, que nós temos aqui, que é o que a gente vai trabalhar a partir de agora. Então, essa é a forma como eu organizo minhas orientações, como eu organizo os meus projetos. Agora a gente vai fazer, na segunda parte desse vídeo, do zero. Vamos cadastrar um projeto, vamos cadastrar um orientando e vamos ver como essa orientação ela acontece. Vou voltar aqui para nossa telinha e vamos entrar num projeto em branco, né? Esse módulo projetos acadêmicos eu criei, né? Eu dupliquei, melhor dizendo, para que a gente possa escrever, para que a gente possa desenvolver um projeto em branco. Então, depois que a gente tem a reunião com o aluno, depois que o professor tem a reunião com o aluno, depois que aquela ideia
vai se tornar mais palpável, ela vai se tornar de fato um projeto, a gente vem aqui para escrever o projeto. A gente tem as 3 abas, né? Projetos ativos, projetos concluídos e projetos cancelados. Vou clicar em novo e eu vou colocar aqui projeto, teste, YouTube. Vou colocar aqui projeto teste YouTube já está criado, então vou fazer o link com ele. O tipo de projeto pode ser um projeto de mestrado, de IC, TCC, monitoria, extensão. Vou colocar como projeto de mestrado. O orientando não tem nenhum orientando ainda, então a gente vai cadastrar ele agora. Vou colocar orientando teste YouTube. Quando a gente escreve o nome dele, a gente já pode clicar aqui em novo e ele já vai ser criado. Ele vai ser criado, mas não está cadastrado com todas as informações. Você clica novamente nele, aí ele vai entrar no banco de dados de orientandos. Nesse banco de dados de orientandos, a gente vai acrescentar as informações do orientando. Afinal de contas, se nós somos o orientador dele, a gente precisa ter todas as informações para que, quando quisermos entrar em contato, a gente tenha essa possibilidade. Então, vou botar aqui, orientando@gmail.com, o e-mail dele. Detalhes da tarefa não vai aparecer ainda porque ele não tem projeto ainda que está em desenvolvimento. Vou colocar o endereço dele aqui, endereço do orientando. Se eu quiser, eu posso colocar uma foto também. Início da orientação é importante, porque ele iniciou hoje. Início do projeto ele vai buscar, quando a gente colocar isso, alguma observação. Essas outras partes aqui, telefone, talvez a gente precise colocar 999999, só para representar. E aí a gente vai clicar aqui, se for um homem ou se for mulher, nova orientanda ou novo orientando. Vou clicar aqui em nova orientanda. Então nós temos orientando teste YouTube, está com o seu próprio ícone. Vejam que a gente tem aqui, por enquanto, um projeto, uma área completamente em branco. Quando eu desenvolvi esse sistema, eu criei vários templates. Esses templates eles têm a função de automatizar as informações que são necessárias na organização do projeto. Então, quando eu clicar aqui em projeto 2.0, automaticamente ele vai buscar toda a organização, todo o layout dessa página. Veja que quando eu abro ela está centralizada. Eu não gosto assim, eu prefiro, vou clicar nesses 3 pontos, deixar o texto pequeno e deixar ele na página completa, porque eu aproveito mais as informações da página. Então vamos ver o que é que nós temos aqui. Informações e arquivos. Primeiro, links úteis. Que links úteis são esses? Pode ser, por exemplo, o link do currículo Lattes, do orientando. Pode ser, por exemplo, o link de um drive que você compartilha arquivos. Pode ser um link de uma revista que você pretende submeter as informações desse projeto quando ele virar um artigo. Então, são links úteis que você precisa ter à primeira mão. Logo abaixo, nós temos os arquivos da publicação. O que são artigos? Que são arquivos da publicação? São arquivos inúmeros que você precisa durante a execução desse projeto. Por exemplo, você precisa de um POP, você precisa de uma diretriz, você precisa de um manual. Tudo vai ser colocado aqui. Eu fiz uma organização dos tipos de arquivos. Se vai ser um material, se vai ser um documento, se vai ser uma referência. As referências são todos os artigos que eu li e que vão entrar no artigo ou que vão entrar no projeto propriamente dito. Estudos, tudo isso aqui vai estar separado pelo filtro. É o filtro quem vai dizer qual tipo de arquivo. Vamos adicionar um arquivo aqui só para a gente poder exemplificar. Vamos imaginar que seja um material. Vamos pensar primeiro o seguinte: quando a gente criou o projeto, esse projeto ele não entra automaticamente aqui. Eu preciso otimizar os filtros, eu preciso ajustar os filtros. Então, quando eu clico aqui em filtros, vai aparecer 2 filtros que já foram criados na hora que o template foi desenvolvido. Mas, claro, quando o template foi desenvolvido, não dá para imaginar qual é o tipo de projeto, qual é o título do projeto.
Eu clico aqui, ele vem como template de projeto, mas eu vou trocar para o projeto teste YouTube. Então, quando eu cliquei aqui, automaticamente agora, quando eu for criar um novo arquivo, ele já vai estar relacionado com o projeto teste YouTube. É isso que eu vou fazer, vou botar um novo aqui, ele vai pedir um nome, vou botar aqui teste de material. E aí eu cliquei nele, no teste material, e eu vou decidir. Esse material é o quê? Uma referência? É um documento? É um estudo? Não, vou colocar como material mesmo. Quando eu clico em material, ele é um template. Veja que ele abriu aqui, ó. Eu vou colocar o quê? Um manual, uma referência ou um link? É um manual. Então, quando eu entro em manuais, ele já me dá os caminhos. É um template de referência, um template de links, é um template de referência. Então já sei que é uma referência, essa referência é um manual. Então agora eu vou de fato adicionar os meus arquivos. Quando eu abro os manuais, quando eu abro o template de materiais, ele vai mostrar os caminhos que eu vou adicionar esse arquivo. Agora nós podemos visualizar aqui embaixo as referências que nós vamos adicionar a esse projeto. Pode ser um documento, pode ser uma página na internet, pode ser um PDF. Esses arquivos adicionados podem ser acessórios, podem ser essenciais, podem ser importantes. Então vamos adicionar um arquivo que seja importante. Clico aqui em arquivo, botei aqui, por exemplo, manual de instrução do software. Então esse é o nome que eu dei para esse arquivo. Eu venho aqui template de tipo de arquivo, aí de fato agora eu vou adicionar. Então eu sei que isso aqui é um manual de instrução de software, posso colocar aqui o ano 2024, eu sei que é um arquivo importante, eu sei que esse arquivo é do tipo doc, e agora eu vou adicionar o arquivo clicando em upload e depois escolhendo onde esse arquivo está. Então vejam que todos os arquivos vão ficar vinculados ao seu projeto, categorizados se eles são importantes, acessórios, essenciais, se é um doc, se é um PDF. Vou fechar aqui e aí você adiciona tanto arquivos em doc, no caso aqui, como páginas na internet que vão ser inseridas diretamente nessa página do Notion. Vou fechar aqui e aí nós temos todos os arquivos vão estar adicionados aqui. Aqui a gente vai ver todos os materiais, aqui vai adicionar os documentos, as referências, os estudos e aqui a gente visualiza todos os documentos. Na sequência nós temos as etapas do projeto. Então imaginemos que a gente começou o projeto hoje, o projeto vai ser organizado em etapas e a primeira etapa da organização vai ser, por exemplo, escrever o projeto. Antes de mais nada, a gente precisa fazer os filtros. Então vou clicar aqui em filtros. Nós temos dois filtros, claro, está como template de projeto, a gente vai trocar para teste, projeto teste YouTube. E aí sim, agora a gente vai escrever as etapas. Primeira etapa do projeto, vou colocar aqui, escrever o projeto. Primeira etapa. Então, é uma etapa grande, escrever o projeto é uma etapa grande. Vou colocar aqui o mês de janeiro, começou agora. O prazo, vamos supor que escrever o projeto começa hoje, dia 12 de janeiro, e finaliza no final de janeiro. Então, a gente tem esse prazo aqui. Status ativa, pertence ao projeto tal. Escrever o projeto, vamos supor que é uma etapa que tem 3 subetapas. Se eu fizer a primeira, automaticamente já calculo quanto essa etapa foi concluída. Se eu fizer 2, ele aumenta a essa barra e assim por diante. Vou colocar 0, que a gente não começou ainda. Alguma observação? E claro, se a gente já tem um orientando que vai ser vinculado a esse projeto, a gente já vincula ele diretamente. Então nós temos aqui o preenchimento das informações gerais. Mas quando nós descemos um pouquinho, a gente tem template de etapa 2.0. Para que serve esse template de etapa 2.0? Serve para que a gente possa puxar o layout de uma etapa. Que informações são necessárias para a gente organizar uma etapa de um projeto? Eu vou clicar aqui para a gente puxar todas as informações necessárias. Cada etapa de projeto vai precisar
vai abrir informações que a gente pode colocar um resumo dessa etapa, os objetivos dessa etapa, as dificuldades. Podemos colocar várias informações que vão nos orientar com relação a essa etapa especificamente. E nós temos encaminhamentos e tarefas. Normalmente os encaminhamentos se referem mais às reuniões, mas cada etapa vai ter tarefas. E a gente precisa primeiro ajustar o filtro. Vamos ajustar o filtro aqui, tá como template. E a gente vai trocar para projeto, teste YouTube. E aí a gente deixa como ideia de projeto que, claro, ainda não foi executado, é uma tarefa, quando for executada, vai se transformar em iniciado ou em concluído. E vamos colocar aqui, por exemplo, uma tarefa dessa primeira parte aí, talvez seja escrever a metodologia. Coloco uma data para que isso possa acontecer. Vamos supor, a gente tem até o dia 19 para fazer a metodologia. Se precisar adicionar algum arquivo ou um link, a gente pode colocar tudo aqui. O orientador a gente pode colocar o tipo de tarefa, uma tarefa relacionada a uma etapa do projeto e não a uma reunião. Vou clicar aqui mais uma vez, porque é um template de etapa, para ele ficar com o ícone certinho, para a gente saber que é uma tarefa relacionada a uma etapa e não a uma reunião propriamente dita. Quando nós descemos um pouco mais, nós temos o cronograma do projeto, que é aqui onde a mágica acontece. É aqui onde a gente vai transformar as orientações no desenvolvimento desse projeto. A gente tem duas partes importantes do cronograma: reuniões de projetos e encaminhamentos e tarefas. Quando a gente entra em reuniões de projeto, primeiro vamos ajustar os filtros, só para que nós possamos deixar tudo setado para que nosso sistema fique organizado. Então a gente vai ajustar aqui projeto, claro, senão vai aparecer reuniões de todos os projetos, não é isso que a gente quer. Projetos, reunião, teste. E essas daqui são reuniões ativas. Então vou clicar nesses três pontinhos. Vou adicionar mais um filtro e quando adicionar um novo filtro, esse filtro vai ser um filtro relacionado às reuniões ativas. Então a gente tem status das reuniões. Status das reuniões são reuniões ativas. Mesma coisa a gente vai fazer com reuniões concluídas, um filtro, colocar o projeto teste YouTube, 3 pontos, adicionar um filtro, novamente adicionar um filtro e esse filtro vai ser status da reunião. Nós temos aqui as concluídas. Então vamos adicionar nossa primeira reunião, marcar uma reunião com o estudante para falar sobre a metodologia. A gente já deu esse encaminhamento para ele. Vamos adicionar aqui novo, colocar aqui metodologia, vou colocar aqui reunião orientando teste. Eu gosto de organizar as reuniões como reunião 1, reunião 2, reunião 3, porque eu tenho a noção de quantas reuniões foram necessárias para a conclusão desse projeto. Colocar aqui o orientando, claro, vincular ao orientando. O status vai ser uma reunião ativa. Tipo de tarefa eu posso esconder, disciplina eu posso esconder, porque não se refere a nenhuma atividade do projeto propriamente dita. Vou trazer data para cá, vou colocar a data dia 19, etapa é escrever o projeto, tudo bem, posso colocar aqui, semestre também não vai fazer sentido aqui e status da reunião é ativo. Então, quando eu clico em Open aqui na reunião 1, vai abrir a área da reunião propriamente dita, a área onde eu vou anotar as informações da reunião, onde eu vou expandir toda a discussão da reunião. Então, vou clicar aqui no template de reuniões 2.0. Quando eu clico, esse template foi criado para que eu consiga organizar todas as informações da reunião e não apenas fique anotando as coisas de uma forma desorganizada. Quando eu cliquei, apareceu aqui todas as informações necessárias para a nossa reunião. Primeiro, a pauta. Toda reunião, ela começa com uma pauta. E qual era a pauta da nossa reunião? Era discutir a metodologia da reunião. Então, vou primeiro ajustar o filtro. Vou colocar aqui
Em vez de template, projeto, teste, YouTube. Em vez de ideia, vou colocar iniciado, porque ele já iniciou uma pauta, é algo que alguém fez e vai trazer. E vou colocar mais um terceiro filtro, que é o filtro de reunião de projeto. Porque essa é a nossa primeira reunião, mas nós teremos várias. Eu não quero que todas as informações de todas as reuniões apareçam sempre. Eu quero que fique específico para aquela reunião. Então, quando eu fiz aqui os ajustes, coloquei iniciado, projeto teste, reunião 1, orientando teste. Então, vou clicar em novo aqui e vou colocar metodologia do projeto. É isso que nós vamos discutir hoje. A data, dia 19. Aqui nós temos arquivo e links, se forem necessários, você deixa. Se não for necessário, a gente pode simplesmente esconder. Se essa etapa ou se essa tarefa derivar um projeto, a gente clica em derivar um projeto, que automaticamente isso vai virar um novo módulo de projeto. Orientador, se tiver mais de um orientador, tipo de tarefa, tarefa de reunião e pronto. Estamos com as informações da reunião pronta. Vamos discutir metodologia. Onde é que eu vou anotar essas informações? Eu clico aqui em Open, depois em Template de tarefas das reuniões. Vou preencher aqui essa etapa, metodologia do projeto, se pertence à etapa escrever o projeto. O orientando vou colocar também vinculado a ele e o professor também vou colocar vinculado. Vejam que aqui nós temos uma página em branco, metodologia do projeto, e ela está em branco de propósito. Por quê? Porque quando eu clicar aqui e botar uma barra, o Notion abre um menu. E esse menu eu geralmente escolho aqui o cabeçalho número 3 e coloco, por exemplo, descrição, ou detalhamento, ou qualquer informação, ou algo que identifique o que você está escrevendo. Dou um Enter, depois a barra novamente e eu coloco uma função chamada CAIO, que aí eu vou descrever. Então ele falou sobre a metodologia do projeto, eu vou colocar aqui dúvidas que eu tenha, por exemplo, na hora que ele estiver apresentando, sugestões, vou colocar também alterações necessárias. Enfim, vou colocar tudo aquilo que na hora da discussão eu achar que é pertinente discutir. Ó, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, isso aqui precisa ser alterado, e tudo isso vai ser discutido na hora da reunião. Tem um espaço aqui muito interessante para anotar tudo e ficar registrado tudo aquilo que eu preciso para orientar o aluno. Terminou a reunião, vou fechar aqui. Eu vou precisar agora encaminhar algumas coisas. Então, o aluno, discutimos sobre a metodologia, agora vai precisar fazer os encaminhamentos. Toda reunião, ela tem uma pauta, e essa pauta ela precisa ser única? Não, eu posso ter várias pautas aqui. Por exemplo, mandar o trabalho para um congresso, por exemplo, ou se inscrever em determinado curso. Eu posso ter várias pautas aqui e as pautas vão ser discutidas. Mas toda reunião, ela tem uma pauta e ela tem um encaminhamento que vai servir de pauta para a próxima reunião. E aí é onde está a mágica desse sistema. Vou fazer o setup também aqui com os filtros. Aí encaminhamento de fato é ideia. O template vai sair, vai entrar projeto, teste, YouTube. E eu vou adicionar mais uma vez o filtro, que é o filtro de quê, gente? De reunião de projeto. Reunião de projeto, aqui a gente coloca como reunião 1, que é de onde está saindo esse encaminhamento. Então, esse encaminhamento, ele faz parte da reunião 1. Vou colocar em novo, vamos supor, ajustar a metodologia. Ajustar a metodologia é apenas o título desse encaminhamento. Vou colocar a data da nossa próxima reunião, vamos supor que seja dia 26. Vou preencher os outros dados, arquivo, link se precisar, orientador, tipo de tarefa, uma tarefa relacionada a uma reunião. E se eu quiser detalhar um pouco mais que tipo de ajuste, eu clico aqui em Open, eu clico em Template de reuniões,
eu coloco a barra novamente, o cabeçalho número 3, descrição, dou um Enter, barra, novamente a função caiu e eu descrevo os detalhes desse encaminhamento. Então, dessa forma que eu organizo todas as orientações das reuniões. Então, ajustar a metodologia virou o que? Um encaminhamento. Vou botar aqui etapa, preencher tudo novamente, escrever o projeto, o orientando o teste, o professor é o professor Sérgio, deixei tudo organizado. Aqui está como ideia. Por quê? Porque é um encaminhamento. Então, quando eu fechar aqui eu ainda não ajustei, vou ajustar agora, e vai ser importante que vocês vão visualizar. Quando eu coloco aqui template de projeto, coloco projeto teste YouTube, olha o que foi que aconteceu. Vai aparecer aqui todas as ideias, ou seja, todos os encaminhamentos vindos da reunião ou vindo da etapa. Ajustar a metodologia é um encaminhamento de reunião. Escrever a metodologia é um encaminhamento de etapa, mas está vindo de algum lugar, de alguma origem. Esses encaminhamentos, que é o mesmo, né? Poderia ser diferente, mas é o mesmo. Eles vão se transformar em pauta da próxima reunião. Então, a reunião que tem um encaminhamento que vai ser feito, ele vai virar pauta. Vai virar pauta de que forma? Quando eu clicar aqui na reunião de número 2, reunião 2, orientando teste. Essa reunião a gente tinha decidido que vai ser dia 26. O orientando é o orientando teste. O status dela é ativa e ela pertence a escrever o projeto. E aí nós entraremos. Aí nós podemos agora ajustar a metodologia que foi o encaminhamento da reunião anterior. Eu entro nela, em vez de ser uma ideia, o aluno agora está fazendo. E em vez de pertencer apenas à reunião 1, eu vou clicar no mais e ele vai pertencer à reunião 2 também. Olha que maravilha, gente. E aí eu vou entrar aqui na reunião 2 para fazer a organização dela, clico em template de reuniões 2 para que todo o layout seja organizado de acordo com o que eu tinha dito anteriormente. Clico aqui em filtros para que eu possa organizar isso. Esse template vai ser substituído por projeto teste YouTube. E a reunião agora é reunião 2. Vou criar então mais um filtro. Vou lá embaixo, reunião do projeto, reunião 2. Reunião 2. E aí eu troco ideia, pauta não é ideia. Lembra? Pauta é iniciado. E olha a mágica acontecendo. Ajustar a metodologia, que era encaminhamento da reunião 1, virou pauta da reunião 2. Eu não sei se você que está me assistindo tem ou tinha essa dificuldade. Mas uma das grandes dificuldades que eu tinha quando iniciei na carreira de professor era muitas vezes ter reuniões com os alunos, orientar sobre as demandas de um projeto. O aluno, na próxima reunião, eu não conseguia acompanhar se tinha sido feito ou não tinha sido feitas as demandas, e muitas vezes o projeto andava numa velocidade muito mais lenta do que eu gostaria que ele andasse. Então, com esse sistema que foi criado, que eu criei, agora eu consigo cobrar do aluno o que foi feito, entender por que está atrasado, entender qual a velocidade que o projeto está andando e saber se as demandas estão sendo cumpridas ou não. Vou voltar aqui para que a gente possa finalizar aqui nosso sistema. Então, o aluno agora vai ter, a reunião agora vai ter uma nova pauta que foi o encaminhamento passado, que quando eu abro aqui, eu vou ter as informações que eu tinha escrito anteriormente e que agora eu vou cobrar do aluno. Se eu agora tenho uma nova pauta, eu preciso ter um novo encaminhamento. Vou novamente ajustar, vou colocar aqui como um projeto, agora vai pertencer à reunião 2, sempre cada pauta e cada encaminhamento pertence a uma reunião especificamente, reunião 2, e ela entra como ideia. Encaminhamento sempre entra como ideia.
E eu vou colocar aqui, escolher os softwares de análise de dados. Vou colocar aqui a data como dia 9, por exemplo. O restante vocês já viram como é que preenche. Vou clicar no Open só para que eu coloque, né, os detalhes desse encaminhamento. Barra, cabeçalho número 3, descrição. Novamente barra caiu. E eu coloco aqui descrição e detalhes desse encaminhamento. E aí nós temos um encaminhamento aqui no painel principal do projeto como ideia inicial, e que na próxima reunião 3 esse encaminhamento vai virar uma pauta da reunião. Vamos descer um pouco mais e a gente vai ver a agenda de tarefas. Quando nós olhamos para a agenda de tarefas, vamos trocar aqui o filtro. Vamos colocar aqui, em vez de template, projeto teste YouTube. E nós temos todas as tarefas, todos os encaminhamentos, todas as atividades que foram colocadas com data, elas estão aqui para que eu possa visualizar de uma forma mais rápida no calendário, na data, quando é o deadline dessa tarefa. Depois nós temos a esteira de orientação. Também não está setada, vou setar aqui para o nosso projeto, está como template, vou colocar projeto teste YouTube, e aí nós temos em que etapa da orientação está aquela atividade, aquela tarefa. Então, nós temos 2 ideias e 2 iniciados. Vamos supor que a metodologia do projeto eu estou revisando. Revisei. Se eu compartilho essa página com o aluno, ele vai saber que eu estou trabalhando na metodologia. A partir do momento que eu troco para fazer ajustes, ele sabe que precisa fazer ajustes. Ele sabe que precisa entrar no sistema para fazer alguma alteração que vai ser necessária. Foi concluído, vai entrar no projeto daquela forma, com aquele texto. Precisa ou foi a partir daquela atividade, gerou um projeto novo, entra em projetos derivados. Como nós vimos na minha área de projetos específicos, se eu colocar em projetos, em artigo submetido, a partir do momento em que eu faço o setup aqui, deixa eu apagar essa parte, ele aparece como um projeto a ser desenvolvido, ou melhor, um artigo a ser desenvolvido para ser submetido. Eu vou trabalhar especificamente nessa informação para escrever o artigo propriamente dito. Então essa é a minha área de organização de projetos e minha área de organização de orientações. Espero que as informações que vocês viram, que eu trouxe para vocês nesse vídeo, sejam úteis. Se você gostou desse vídeo, já compartilha com algum professor que você acha que vai se interessar por esse assunto também. Se você quiser assistir novos vídeos, você já se inscreve no canal, a gente tem um QR Code aqui do lado. Vou colocar na descrição também o link do canal para que você possa se inscrever. E esse modelo, esse template, eu vou colocar o link aqui também para que você possa baixar ele gratuitamente. Então até o próximo vídeo. Nosso próximo vídeo, iremos falar sobre como organizar disciplinas. Às vezes o professor tem um monte de disciplinas, um monte de conteúdo, um monte de aulas, várias aulas que tem certa dificuldade para organizar. No nosso próximo vídeo, iremos falar sobre organização de disciplinas. Então não percam e até a próxima aula. Valeu, professores!